Para o Conselho Regional de Engenharia, não foi fatalidade. Houve falha na segurança. O ajudante de obras que morreu ao despencar de um prédio em reforma não estava usando os equipamentos adequados. Ontem à tarde, o repórter Wellington Valadão percorreu algumas obras e olha só o que ele encontrou. 2 trabalhadores pendurados, sem capacete, sem calçados, sem segurança. O mesmo acontece nesta outra obra que também fica em Vitória. O trabalhador desce lá do alto, sentado num pedaço de ferro improvisado. Chamamos o Ministério Público do Trabalho e chegamos mais perto para constatar o perigo. Essa cadeira suspensa, ela é uma cadeira improvisada, ela não tem a identificação do fabricante em nenhum local visível dela. Essa corda, ela deveria estar presa em algum ponto fixo da obra. Foi uma corda solta como essa que foi levada pelo vento até ficar agarrada na carroceria de um caminhão em Vila Velha. Quando o caminhão arrancou, a corda foi puxada e arrebentou. O trabalhador caiu e morreu. O presidente do CREA condenou a forma que a corda estava sendo usada. Ela tem que ficar devidamente amarrada conforme preconiza a legislação em vigor. O contratante é responsável direto por esse erro e por esse acidente ocorrido. E o que é proibido é fácil de ser encontrado. Olha essa situação aqui em Jardim da Penha. O trabalhador está lá no alto, sem equipamento nenhum pendurado na corda. E a corda, dá uma olhada mais embaixo aí. Está soltinha ali no chão. E o perigo vai além. Em vários prédios, trabalhadores se arriscam nas alturas, sem os equipamentos de segurança. Trabalhadores passando de uma extremidade para outra, com alturas de 20 metros de altura, sem cinto de segurança. Tudo isso é risco que a gente vê todos os dias na obra. No acidente, uma lata cheia de concreto foi parar no meio da rua. A corda estava presa na lata. A analista do Ministério Público do Trabalho mostra qual a maneira que a corda deve ser presa lá em cima. A maneira correta é da forma com que a gente pode ver aqui. Essa corda fixa uma estrutura presa à estrutura de concreto da obra, quer seja uma viga ou aqui a laje. Diante do perigo que a construção civil oferece, a analista explica que tem muita obra para pouco fiscal do trabalho. São muitas obras e poucos profissionais para atuarem em todas as obras que estão aí. Então não é uma questão de falha de fiscalização. Bom, nós procuramos a construtora Canal, responsável pela reforma do prédio em Vila Velha, onde aconteceu o acidente. A empresa preferiu não se pronunciar e o corpo do operário foi levado para Ecoporanga, onde será enterrado. A analista que acompanhou a nossa equipe ontem à tarde disse que vai passar um relatório para o Ministério Público do Trabalho, informando a situação que encontrou em cada obra. Vamos então à Praia da Costa, onde está a nossa repórter Daniele Cariello. Ela está acompanhada do representante do Ministério Público do Trabalho e de um professor de segurança no trabalho. Cariello, a analista foi muito clara ali quando ela disse que tem muita obra e não tem a fiscalização necessária. É isso mesmo, Mara. Inclusive, a mesma analista está aqui com a gente hoje para falar sobre o mesmo assunto. Então, quer dizer, Lohane, bom dia, que está faltando fiscalização? Falta fiscalização, como dito ontem, por falta de profissional, falta de auditores fiscais para atender a demanda de obras que nós temos no estado hoje. Aquela lata de concreto pode ser considerada um improviso? Aquela lata de concreto é totalmente considerado um improviso. A norma veda esse tipo de situação para segurar o trabalhador. Mas como é que a gente faz então para evitar que continue se repetindo casos assim? Porque se é irregular e se está todo mundo fazendo, qual é a solução? Olha, a solução são as empresas se adequarem, atenderem às normas de segurança. As empresas possuem técnicos de segurança, engenheiros de segurança, e esses devem ser orientados para que nada disso ocorra mais. Não só com relação à lata, mas com toda a questão de uso de cinto de segurança, proteção coletiva para que o trabalhador não corra mais risco de queda de altura. Quais são as irregularidades mais frequentes, Lohane? O que nós mais encontramos nas obras aqui são queda de altura, risco de soterramento e com choque elétrico. São as causas que mais causam acidente hoje nas obras. Mas como é que o Ministério Público do Trabalho atua no caso, por exemplo, de ontem, né, onde um rapaz morreu por provavelmente uma falha da obra? Como foi dito ontem, vai ser enviado um relatório para o Ministério Público. Nós vamos apurar o que aconteceu, vamos tentar verificar quais foram as possíveis causas do acidente. Nós chamamos a empresa para conversar, para tentar firmar um termo de ajustamento de conduta,
para tentar regularizar, dar prazo à empresa para isso. Caso contrário, possivelmente entre-se com uma ação civil pública contra a empresa. Mário Bonella tem uma pergunta. Tenho sim. Lohane, a senhora acompanhou a nossa equipe ontem e, pelo que a gente viu, foi fácil encontrar irregularidades. A senhora dizendo, então, que tem muitas obras e não tem profissionais suficientes para fiscalizar. E é um perigo, os trabalhadores colocam a vida em risco. Quem deve ser cobrado? Quem é que deve contratar esses profissionais? De quem é a responsabilidade por melhorar essa situação aí? Quem deve ser cobrado é a empresa. A empresa é totalmente responsável pela segurança do trabalhador. Ela tem que dar condições que o trabalhador entre na obra e encontre a obra segura. Ou seja, tem que contratar profissional, tem que proteger com equipamento de proteção coletiva e equipamento de proteção individual. Sim, a empresa é a primeira responsável. E depois, quando não há fiscalização, é de quem é a responsabilidade por fiscalizar e não está fiscalizando? Não existe uma responsabilidade por não fiscalizar. A questão é que, às vezes, alguma obra pode ainda não ter sido fiscalizada, porque nós não temos auditores suficientes em quantidade suficiente para fiscalizar essas obras. O que acontece é que a gente vai fiscalizando, vai tentando normalizar tudo isso, mas a responsabilidade é sempre do empregador, que tem que proporcionar ao empregado a segurança devida. Pois é, Mário, aqui comigo também está o Marcos Fassarello, professor de Segurança do Trabalho do IFES. Marcos, se tivesse algum técnico em segurança do trabalho ali naquela obra, como é que seria, hein? Provavelmente não teria acontecido nada, porque o técnico de segurança faz prevenção. Prevenção seria a saída para a questão brasileira, né? Porque seriam treinamentos periódicos, veria a capacidade esse rapaz de 18 anos, ele chegou recente, tem 2 meses só na obra, pouco tempo, né? A questão da carga horária, ele estava apto para trabalhar, ele estava acostumado a lidar com isso, então o técnico de segurança é um curso de 1.200 horas mínima, tem mais os estágios, são obrigatórios, né? Resolveria tranquilamente o problema na prevenção, nas questões socioculturais e nas questões multidisciplinares. O técnico de segurança está preparado para isso. Ali possivelmente não teve prevenção? Provavelmente não, você vê que é uma improvisação, apesar de ser na Praia da Costa, né, uma praia muito bonita, num condomínio, né? E um negócio básico, primitivo, que infelizmente O que é primitivo? A questão da improvisação. Da lata? Da lata. E isso é muito, infelizmente, utilizado nos condomínios, porque é mais barato. E a vida humana não tem valor. No lugar da lata deveria ser usado o que então? O que a doutora do Ministério Público do Trabalho falou, a questão o trava-quedas, a cadeira suspensa, 2 cabos, provavelmente a gente não sabe, porque eu não acompanhei o acidente. 2 cabos, um para a cadeira e o outro para a fixação do cinto de segurança. E a questão da prevenção nas fachadas, daquilo que nós comentamos, dos apoios, para evitar essa improvisação. E colocar as prefeituras disso, nessa fiscalização. Não pode só jogar nas costas do Ministério do Trabalho. O Mário tem uma pergunta para o senhor também. Quer dizer, cabe então às prefeituras fiscalizar, pergunta para o senhor e para a perita também, cabe às prefeituras fiscalizar mesmo quando a obra já terminou? Porque no caso daquela obra ali parece que já tinha moradores, quer dizer, a responsabilidade é do condomínio também que deixou fazer a obra? Com certeza, o condomínio é responsável na contratação e na fiscalização também. A questão ali das prefeituras é porque a prefeitura que dá o habite, então ela pode acompanhar também essa evolução da obra na questão dos andames, das plataformas, do para-lixo, a queda de material, né? Enfim, a prefeitura pode entrar e deve entrar nessa questão, não deixar, repito, só nas costas do Ministério do Trabalho. O condomínio também. O senhor falou do trava-quedas, a gente está de frente para vários edifícios, ele é um gancho que pode ser visto. O senhor está vendo algum aqui? Pois é, isso está na legislação desde 94. Está sendo regulamentada, uma proposta em Brasília para regulamentar mais especificamente a questão das fixações nas fachadas, que não tem isso. Isso é tudo, quer dizer, isso não provoca improvisação. A prefeitura, então, quando dá uma BITS, baseado na norma regulamentadora número 18, exigir o cumprimento dessa norma regulamentadora número 18, que exige fixação ao longo do perímetro. Aqui o senhor não está vendo nenhum? Não tem, isso não é colocado. Então, se for outro trabalhador fazer uma reforma, fazer um reparo em algum prédio desses daqui, corre risco de usar aquela lata de concreto e acontecer outro acidente? Com certeza sim, infelizmente sim, pela ausência de técnico de segurança, porque eles não são obrigados a contratar, é só a partir de 100 funcionários, tá? O técnico de segurança, nas grandes empreendimentos, a partir de 50 funcionários. Aqui fora, na construção civil, só a partir de 100. Entendeu? Isso, inclusive, é um pleito que o Ministério do Trabalho está pedindo
e junto com o sindicato, com o Sinduscon e o Sintraconst. Então, Lohane, até repetindo a pergunta do Mário, né? A gente está vendo aqui uma irregularidade, ele que é professor de segurança do trabalho está vendo que não tem esse gancho que garantiria a segurança dos funcionários, e a gente de frente para essa situação, o que a gente pode fazer? Olha, o que nós podemos fazer é entrar com denúncias no Ministério Público para que a gente possa iniciar um procedimento e verificar a situação dos prédios, porque como foi dito ontem, não existe mão de obra suficiente para ir a todos os prédios que nós temos na Grande Vitória. Então, aquele que achar que no seu prédio tem alguma coisa irregular, entre com uma denúncia no Ministério Público ou no Ministério do Trabalho e nós profissionais iremos averiguar a situação. Então, vamos só voltar aqui para o Marcos novamente. Marcos, se um trabalhador que está assistindo a gente agora for fazer uma reforma, um reparo, o que ele precisa de equipamentos para estar com a segurança garantida? Para esse tipo de trabalho, cadeira suspensa, o balancinho individual, 2 cabos de fibra sintética, de poliamida, né, 12 milímetros de diâmetro, né, o cinto paraquedista com a fixação no cabo independente e fixado ao longo do perímetro da edificação. Então aí ele não tem risco de cair. E treinamento, um técnico de segurança, procurar um técnico de segurança que vai orientá-lo em relação à prevenção, queda em altura e outros riscos, né, da construção civil. Então tá certo, agora a gente falou com o Marcos Passarella, que deu as dicas para que esses acidentes sejam evitados, e com a Lohane Demarque, que falou que a gente pode inclusive entrar em contato com o Ministério e denunciar, né? Esse contato é como? Por e-mail, por telefone? Por e-mail, tem o site do Ministério Público do Trabalho, www.mpt.gov.br, ou pelo telefone 21 25 4500. Se o trabalhador não tem a segurança garantida, ele está vendo isso, ele pode até deixar de aceitar o trabalho, né? Ele pode deixar de aceitar o trabalho. O importante é ele evitar acidentes, né? O importante é ter segurança. Tá certo, então. Mário Bonella, é com você. O importante é ter segurança e responsabilidade primeiro por dar segurança ao trabalhador é das empresas, depois tem que ter fiscalização, faltam fiscais para fiscalizar, a gente ouviu aí a perita em segurança do trabalho. Só para a gente terminar, Carila, eu lembro que assim que a gente deu a reportagem, houve a informação aqui de que foi uma fatalidade, de que a empresa não teria tido responsabilidade nenhuma. Então, pelo que a gente ouviu aí, essa informação está totalmente errada, né? Houve falha, assim, nesse acidente e outros prédios também correm o risco de acontecer a mesma coisa, porque você acabou de flagrar aí o perigo. Só confirmar isso com a Lohane, não é isso? É isso então, não foi fatalidade não, né? Olha, a princípio não foi fatalidade, pelas imagens mostradas, aquela lata de concreto, eu acredito que não foi fatalidade não, faltou ali segurança na obra. Tá respondido aí então, Mário, a segurança de um trabalhador não foi garantida. Obrigado, Cariela, obrigado também aos nossos entrevistados.